Boa tarde. Neste início de um novo ano, vamos tentar um olhar sobre o que foi 2025. O ano que terminou foi ainda de agravamento de crise ou crises no planeta. Persiste a guerra no leste da Europa e no Médio Oriente, na Palestina, com todas as suas consequências, como a destruição e morte e a tragédia das populações afetadas e todo o sofrimento que isso implica. As guerras trazem para a atualidade a já obsoleta ideia e ambição de dominação colonial que o século XXI deu historicamente como terminada e com efeitos negativos na economia, com exceção para o negócio da guerra. O ano 2025 foi ainda de inflação, acima dos níveis esperados e que até agora não foi totalmente revertido, apesar de medidas que elas mesmas foram e são objeto de discordância entre os economistas. Daí a questão posta pelo pensador português João Gil, que aqui lembramos, no seu livro Morte e Democracia, que afirma, perguntando, as democracias liberais chegaram a uma espécie de limite. Também não estão resolvidos, assim como a crise económica, as crises políticas noutros continentes, como a África, a América e no Médio e Extremo Oriente. Na Europa, em particular, assiste-se a uma evolução das ideias ultraconservadoras e revanchistas das extremas-direitas, como aconteceu na Itália. Mais recentemente, nos Países Baixos, a Holanda, o centro-esquerda venceu as eleições, mas sem maioria, em resultado da aparente descrença nos partidos ditos tradicionais, os fundadores das democracias e também da crise económica. Em França, o presidente Emmanuel Macron usou os seus poderes especiais para impor um governo da sua confiança. Persiste ainda uma estranha gestão da geopolítica que, usando argumentos apreciáveis, como a liberdade e a democracia, tenta impor interesses particulares de países ou grupos de países ao interesse geral da humanidade, que deve ser de paz e de progresso sustentável, como agora se diz. Disputa-se a hegemonia sobre a gestão dos recursos naturais a pretexto de uma dita livre escolha. E hoje é reconhecido que estamos perante duas visões da geopolítica que se confrontam e são a procura do mundo unipolar, com respeito por regras que podem variar com os interesses, e o mundo multipolar, onde cada país escolhe o seu caminho para o desenvolvimento e a sua gestão, sem pôr nada mais do que o benefício de ganhos mútuos e que tenha obtido apoios em todos os pontos do globo. Sobre a situação da guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, aumenta o número dos que afirmam estarmos perante uma necessidade de alteração da orgânica das Nações Unidas, que, na atual situação de guerra em vários quadrantes, tem revelado a impotência da ONU para resolver os conflitos, como está implícito e é verificável nas atitudes e decisões tomadas. O mesmo se passa com os países que integram a NATO, assim como a União Europeia, e somam-se mais aos que pedem a sua reformulação, quer na composição, quer nas regras. E o resultado, aliás, é o que se vê e se sente. Além das consequências diretas do conflito, a destruição e a morte, os efeitos nas economias, como sejam a inflação, a persistência de crise económica em países antes em crescimento, assim como a escassez de alguns bens, aumentando a especulação, a escassez de componentes necessários em algumas indústrias e as dificuldades, em geral, da população. No Médio Oriente, particularmente na Síria, Iraque e Líbia, tudo se repete. Os Estados Unidos da América, em alguns casos, acompanhados por Inglaterra e pela França, têm sido um fator de perturbação, tentando manter no terreno alguns daqueles a quem dizem combater, continuando na estranha lógica de que há bandidos bons e bandidos maus. Na situação atual, na Síria, aceitando mesmo como líder de transição aquele que antes procuravam anular, oferecendo $100 mil pela sua captura. Israel, que iniciou, invocando com razão o chamado direito à retaliação, um direito estranho para fazer a paz, prolonga o sofrimento dos palestinianos, ultrapassando há muito as ditas linhas vermelhas e mantendo a tensão naquela zona com cumplicidades mais notórias de países europeus, além dos Estados Unidos, evidenciando que mesmo a Europa da União não conseguiu ainda uma voz comum nas questões da geopolítica. A situação presente de negociações de paz para a Ucrânia é exemplo da pouca importância relativa dada aos líderes europeus a quem os Estados Unidos entregam o papel de pagar para a reconstrução. 2025 foi ano de consolidação dos BRICS, o grupo de países que integra Brasil,
Rússia, China, Índia e África do Sul, agora designados de BRICS Plus, com novas adesões no Médio Oriente, na África, na Ásia e na América Latina. A América, os Estados Unidos da América, onde o republicano Donald Trump completa um ano de mandato, iniciado em janeiro de 2025, veio trazer para a política internacional não só perturbações e conflitualidade, apontando soluções fora de qualquer lógica da ciência política, como é os casos da Palestina e da Ucrânia, mas também o atual bloqueio à Venezuela, com um novo falso positivo e declarações que parecem fora da razão para um líder político atual, preocupando os analistas mais serianos e independentes por declarações e atos já conhecidos do presidente americano e dos seus mais próximos. Parece que retomamos o ambiente do século XV, quando Portugal e Espanha acordaram, com beneplácito papal, dividir o mundo e a descobrir a meias. O que justifica a preocupação manifestada já em 2020 pelo pensador português Eduardo Lourenço da manutenção do pensamento imperialista e novo choque de impérios. O planeta Terra, o nosso planeta azul, esse continua com um futuro de sustentabilidade incerto, a julgar pela Cimeira do Clima, a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, informalmente chamada de Conferência da Amazónia, que aconteceu em novembro em Belém, no Brasil, com uma declaração final considerada frágil para as organizações ambientalistas e ecologistas de todo o planeta, e que, desta vez, nem referências faz à questão da chamada descarbonização. Mas os últimos dados revelam que a Terra ultrapassou o 1,5 grau do Acordo de Paris em 2024, pela primeira vez, e, segundo anunciou o Serviço Europeu, isso não faz prever a sustentabilidade geral desejada para o planeta. No nosso país, elogiado pelos resultados da economia, ainda em recuperação, apesar das dificuldades e dos níveis de pobreza que afetam, segundo os últimos dados, 2 milhões de portugueses, o país tem conseguido níveis de crescimento apreciado pela supervisão europeia. 2025 foi ano de eleições antecipadas, como em 2024, e que teve como vencedora a coligação AD, PSD, CDS-PP, com maioria relativa, que tem governado tentando manter um equilíbrio relacional com os partidos à sua esquerda e à direita, que procura assegurar um mandato sem interrupções até final, como referiu o Primeiro-Ministro na sua comunicação de fim de ano. Continuou a assistir-se às insuficiências no Serviço Nacional de Saúde, apesar do processo de reorganização, com críticas dos defensores do Serviço Público de Saúde, a dedicação de todos os seus profissionais que mantêm com a tutela um conflito não só laboral, mas de projetos para o Serviço Público de Saúde, assim como o ensino, neste ano em que o PRR continuou injetando alguns milhões de euros no país e continuará em 2026. E continuamos também a assistir à imigração, sobretudo dos mais jovens, que não veem no seu país condições para o seu próximo futuro. 2025 foi também ano de eleições autárquicas. No nosso Conselho, o PS venceu, com alguma surpresa, sobretudo pelos números, após 3 mandatos da maioria PSD 2021-25 e PSD-CDS-PP nos anteriores 2013-2017 e 2017-2021. Com menos de 100 dias de exercício, o Executivo, agora liderado pelo PS, em que elegeu como Presidente Filipe de Oliveira, tem vindo a criar a sua própria dinâmica e método de gestão para o mandato, com a oposição do principal partido com eleitos nos órgãos Executivo e Deliberativo, o PSD, a afirmar a sua disposição de ser opositor atento à ação da maioria PS. Assim, em traços muito gerais, uma visão de 2025 que propomos para os nossos convidados, os professores Armando Ferreira, Carlos Alberto Gonçalves, José Marcos Fernandes, a quem saúdo, desejando que tenham, e esperando que tenham feito umas boas entradas e que o ano continue bom. José Marcos Fernandes, que dizer deste ano 2025, olhando para o mundo, para nós, mais longe e mais perto? Em primeiro lugar, bom dia aos presentes, ao Zé Luís, ao Armando Ferreira e ao Carlos Alberto. Como ainda estamos muito próximos, estamos no princípio do ano, ainda é tempo de desejar e esperar que todos tenham passado
tenham passado bem do antigo para o novo ano. Isto é, que tenham passado de ano com uma boa nota com distinção, que é sempre uma alegria quando um aluno diz passei de ano e com boa nota, e portanto desejo realmente que todos tenham... Boa nota, tenham... neste caso, já saúde. Claro, esta boa nota... prosperidade pelo tempo. Exatamente, exatamente. E portanto, claro, quero também, enfim, logo de início, associar esta saudação e votos de boas festas aos presentes e aos ouvintes, associar também, enfim, os parabéns que é um dos nossos elementos da mesa, pela sua eleição para presidente da direção dos Bombeiros de Vieiras, domínio de uma instituição fundamental da nossa vida autárquica. Armando Ferreira, que tomará posse no próximo dia 11. Muito bem. Dia 10. Dia 10, no próximo dia 10, muito bem. Lá estaremos. Digamos, esta saudação eu também formulo ou associo um voto de renovada inspiração e animação para todos. Nós precisamos, a nível pessoal, a nível familiar e a nível de todas as instituições do nosso município, de uma renovada inspiração e animação. Nós temos instituições tão importantes, instituições sociais, como os centros sociais, a Santa Casa da Misericórdia, instituições políticas, como são os nossos partidos, instituições religiosas, como são as nossas paróquias, instituições culturais, como são as nossas bandas filarmónicas, os nossos grupos folclóricos, etc. E, portanto, este é um momento para todos, acho que, tomarem consciência da necessidade de fazermos mais e melhor neste mundo conturbado. Nós estamos aqui a fazer este balanço num tempo difícil, mas não podemos esquecer, pelo menos a mim ocorre-me, que as luzes do Natal que signifiquem que talvez o domínio das trevas ou da nuvem que paira sobre o mundo não seja mais forte que a luz, isto é, que a desesperança não seja mais forte que a esperança. Eu penso que é necessário aqui renovar isto. Além disso, devo aqui confessar o seguinte, que para mim o ano, curiosamente, se calhar à frente poderemos falar disso, mas para mim o ano de 2025 foi a tomada da consciência do aparecimento de um novo planeta cujo destino sobre o nosso Terra não sabemos ainda o que vai ser. É o planeta da inteligência artificial. Portanto, o poder e o perigo que paira sobre a sociedade, sobre nós, que advém exatamente desse poder e desse perigo. E eu, neste domínio, acho que racionalmente sou pessimista quanto aos efeitos dessa nova força, não é? Dessa nova descoberta. Alguns criadores também estiveram inicialmente. Houve 100 assinaturas a pedir, paremos aqui com a investigação, para não avançar mais. Não avançar mais, exatamente, porque... E, portanto, nós podemos estar aí pessimistas, mas logo devo dizer o seguinte, que tendo a comparar esta descoberta deste instrumento à descoberta da energia atómica. Os problemas que se puseram aos cientistas, portanto, que inventaram, que descobriram essa força poderosa, esse conflito de consciência é semelhante ao que se pode colocar aqui este ano. Portanto, o Criador terá dito que os homens, ou o homem na sua plenitude, foi o único animal capaz de criar algo para o destruir. Mas aí está o problema, e já agora também posso afirmar e recomendar a toda a gente que puder ler um livro que saiu agora recentemente, no fim do ano, do nosso neurocientista, nosso investigador,
investigador do cérebro e da criatividade. Olha que interessante, lá na sua universidade, o António Damasio. António Damasio é um gênio. Ele não é um fã, ele não é um entusiasta desta descoberta da inteligência artificial. O livro chama-se Inteligência Natural e Lógica da Consciência. É um livro que eu acho que todos os professores, todos, enfim, educadores, todos nas instituições, toda a gente deveria ler esse livro, porque eu digo, olha, se eu sabia disto no tempo em que era professor de Psicologia e de Filosofia, que bem, quão diferente seria, digamos, as aulas que teria dado com base nestas descobertas que este nosso português, não é, famoso, o António Damasio, está, digamos, a produzir nesse Instituto do Cérebro, que é o grande problema, e da criatividade. E, como sabem, o grande problema, o maior problema, o problema crucial que esse nosso cientista investiga é o problema da consciência. É claro que não é da consciência moral nem filosófica, em que primeiro lugar ele fala. Ele fala, em primeiro lugar, da consciência dos sentimentos, que é uma revolução que ele faz, que diz que não é razão, não é consciência que torna a origem do conhecimento, mas são as sensações, são os sentidos, etc. Agora, e portanto, apesar de tudo, acho que devemos, no meio deste perigo e sob esta nuvem que paira sobre nós, eu penso que devemos continuar a ter esperança. Terminou, nestes dias, terminou o jubileu da esperança, o chamado Ano Santo da Esperança, mas isso não significa que a força da esperança tenha terminado. E só mais uma palavrinha pelo seguinte. Muita gente saberá qual foi a palavra do ano, qual foi a palavra escolhida do ano por um conceituado, um reconhecido dicionário e por uma reconhecida revista, The Economist. E sabem qual foi a palavra que escolheram como palavra do ano de 2025? Foi uma palavra inglesa, S-L-O-P, slop. E sabem o que significa slop? Slop significa lama. Slop significa lavadura, comida dos porcos, não é? E isto é o que a inteligência artificial está a lançar, está a despejar na internet e nas redes sociais. E aqui isto levanta-se um problema, de facto... É um problema do tempo atual. Mas muito complicado, que tem necessariamente que pôr de alerta, em vigília, em atenção todos. Cada um em particular, porque nós já não sabemos o que é falso e o que é verdadeiro. Eu estou a falar daqui deste problema, desta força, desta descoberta da inteligência artificial, agora no início deste ano, porque em 2025 foi exatamente o ano em que eu tomei consciência disto. Logo no dia 1 de janeiro, depois já acabo, recebi uma mensagem andando novo de um amigo que todos os anos mandava uma mensagem. Mas, no dia 1 de janeiro, portanto, há um ano, de 2024, eu considerei que aquela mensagem era muito especial, muito bem redigida, que revelava, de facto, um nível de literacia extraordinário que eu não reconhecia nesse amigo que mandava todos os anos. Como habitual. E digo assim, quando o encontrar, vou lhe perguntar... E assim foi. Foi logo no próprio dia 1 de janeiro de 2024, quando o encontro, digo-lhe assim, olha, obrigado pela mensagem, mas eu estou varado com o teu progresso e com a tua inspiração. Tu, de facto, estás... Diz-me ele, olha, eu estava para mandar a mensagem, mas estava o meu genro ao lado e disse, olha, o ChatGPT não podia mandar... E ele fez a mensagem e mandou uma mensagem. E só mais, isto foi no dia 1 de janeiro de 2024. No dia 27 de novembro do mesmo ano, 2024, recebo uma mensagem de uma funcionária da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
digamos, era uma mensagem celebrativa do aniversário do patrono da biblioteca, Lúcio Craveiro da Silva, em que vinha musicado um texto dele que se chama Tortuzendo Minha Terra, que ele era Tortuzendo da Covilhã, um texto muito bonito, que ele no fim da vida vai lá, etc. Aquele texto musicado e sob a forma de fado. Eu comovi-me ouvir aquilo, disse, mas que maravilha, disse, quem terá sido o compositor e quem terá sido o fadista que contrataram para fazer isto? Estava mortinho por saber. Ora bem, isto foi no dia 27 de novembro. No dia 3 de dezembro, encontro a funcionária que mandou a mensagem e pergunto-lhe, olha, como é que conseguiram encontrar um compositor e um cantor para esta coisa, que tão bonito? Diz-me ela assim, Zé Mares, foi a inteligência artificial. E eu disse, tu não me digas isso. Há dias encontrei um professor da Universidade do Minho da Linguística e que ele me disse que fizeram um teste de poemas de autores naturais e textos, poemas da inteligência. E olha, um grupo de peritos não conseguiu distinguir muitos poemas dos que eram feitos por inteligência natural e que eram feitos pela inteligência artificial. Isto é só para dizer que, de facto, estamos aqui perante um poder e um perigo extraordinário. E um dia, digo eu, a criatura volta-se contra o Criador. Esse é o problema, esse é o problema. Por isso, só mais um pormenor, que é o seguinte, uma professora de uma universidade da Suécia, Virgínia, não sei o quê, publicou um artigo no Público, acho que foi no dia 26 de dezembro, muito interessante, e em que ela fala exatamente disto, que é destes conteúdos que são despejados nas redes sociais. E eu achei curioso que ela é professora de uma cadeira nessa universidade que tem este título curioso, Inteligência Artificial Responsável. E eu digo assim, olha que isto é brilhante, a inteligência artificial, mas se não tiver ao lado responsável, é de facto uma catástrofe, pode ser uma catástrofe. Tudo depende do operador ou do processador. Então, Carlos Alberto, a inteligência artificial, a guerra ou a geopolítica, a economia, o que releva? Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, saudar aqui os colegas da mesa, desejar-lhes um bom ano, desejar também a todos os vieirenses que nos ouvem um bom ano 2026, aos nossos imigrantes, alguns que não tiveram a oportunidade de passar as festas com as famílias, passaram longe da sua terra, também votos de um bom ano e que regressem o mais rápido possível. Em relação fazendo assim uma análise geral ao ano 2025, eu concordo na maior parte daquilo que o professor Marcos Fernandes aqui avançou, em termos de internet e em termos de tecnologia, em termos da inteligência artificial. Eu acho que ela será aquilo que o humano fará dela. Portanto, que é necessário que seja responsável, é evidente. Que é necessário que haja regras, é evidente. Agora, será um bocadinho também o espelho daquilo que é a sociedade. Porque a inteligência artificial aprende com com a informação que nós lhe damos, que os humanos lhe dão. E, portanto, se lhe derem notícias falsas, factos, digamos assim, maus, que podem ser negativos para a evolução da sociedade, certamente Falta de consciência. Que ela terá absorverá essa consciência, não é? Embora de certa forma negativa. Mas acredito, e tal qual como se falou aqui no nuclear, acredito também que
que haja coisas boas. E os exemplos que o professor Marcos Fernandes deu aqui também são coisas boas. E o facto da inteligência artificial poder criar uma música, criar um texto, também não podemos negativizar todos os poderes da inteligência artificial. Agora, que devemos controlar, devemos impor regras, é como qualquer outra coisa. Uma arma também, na mão de uma autoridade, pode ser, e é um benefício, uma coisa boa, numas mãos erradas, é uma coisa má, como temos visto, aliás, em certos vídeos divulgados ultimamente. Mas voltando ao ano de 2025 e esta análise, de certa forma, global, é evidente que nós temos ou continuamos a viver num mundo de guerra. Continuamos a viver num mundo em que não há a consciência de tratar o outro. Ou não se quer ter? Não há ou não se quer ter? Não se quer ter porque outros interesses são maiores, isto é, o dinheiro, os recursos naturais, os territórios são mais importantes do que a própria pessoa, não é? É mais importante ter um bocado de terra, como estamos a ver na Ucrânia e na Palestina, do que as pessoas que vivem lá. E enquanto que as pessoas forem secundarizadas, certamente que estas guerras não irão terminar. E então a grande Assembleia dos Povos, que é as Nações Unidas. As Nações Unidas, como tantas vezes já aqui temos falado, as Nações Unidas, por mais que queiram, não têm poder para, neste momento, eu acho que não têm poder para dizer a um país ou chegar a um conflito e vamos parar, vamos sentar as duas partes e vamos chegar a uma forma de entendimento, digamos assim. Esse é o objetivo, e foi o objetivo, e o objetivo é bom. Agora, a partir chegamos a um ponto em que, neste momento, não sei, mas não tem conseguido. Exatamente. Ao Carlos e a todos e quem nos está a ouvir, é preciso que se saiba que a ONU foi criada para tentar resolver problemas pela via do diálogo. Ora, se não há diálogo, se não há vontade em dialogar, como disse o Carlos de bem, há outros interesses que se sobrepõem, não há ONU que funcione. Porquê? Porque o diálogo... Mas chegou-se essa incapacidade... Para haver diálogo tem que haver abertura das duas partes, dos vários interlocutores. Onde é que está o diálogo? A que diálogo é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir ao diálogo do mais poderoso, da ganância. Mas por que não a intervenção pela força quando é necessário? Pela interposição? Porque a ONU não é um organismo bélico. A ONU não pode intervir pela força. Vocês vejam que a NATO, por exemplo, que pode intervir pela força, a própria NATO se revela extremamente limitada em muitas situações. Isto é que é preciso, não é preciso estar a bater. Mas a NATO na origem não foi uma organização de segurança para defesa e não para invasões ou ataques. A NATO é uma organização militar criada de defesa defensiva. Sim. Aí está, mas muitas vezes o defensivo é o preventivo. E esse defensivo e esse preventivo evita precisamente que haja a necessidade do ataque. Agora, como aconteceu no Kosovo, no velho Kosovo, mas a NATO, pelo menos, tem a capacidade de persuadir pela força das armas. A ONU
tem a única capacidade de persuadir através do diálogo. E neste mundo de surdos, o papel da ONU é um papel difícil. Não, e o direito, a questão que se vê é que o direito internacional é facilmente ultrapassado por outras questões mais... Ora, e chegamos Isso ao... significa, então, que tem razão aqueles que pedem a reformulação da ONU da forma como ela está organizada e do seu funcionamento? Na minha opinião, a ONU, no seu início, na sua criação, foi o ideal para o momento. Foi o momento certo na sua criação. Agora, E o garante do direito internacional. naquela altura. Isso. Agora, neste momento, estamos a reconhecer que não é. Mas Certamente a ONU, precisa de algumas... Sim. Mas a ONU faz falta. O que é a ONU? A ONU surgiu para substituir a incapacidade que teve a SDN, a Sociedade das Nações, a SDN. E perante a incapacidade da SDN, que inclusivamente levou à Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de se reestruturar a SDN. E então vem a ONU. O que significa que se a SDN fez falta, mas teve que ser reformulada pela ONU, a ONU, mesmo com todas estas limitações, continua a fazer falta, porque o facto de haver um mundo de surdos não quer dizer que com isso tenha que desaparecer a ONU e o seu papel de diálogo. Não, o papel da ONU nunca foi tão importante, não é? Isso e necessário. Agora, é preciso o reconhecimento. Nunca foi tão frágil. Ora, é preciso que as nações reconheçam essa autoridade, esse papel, esse direito à ONU. E já chegamos à conclusão que não. Como o primeiro-ministro de Israel, que depois de uma chamada de atenção do secretário-geral da ONU, enfim, acaba... aliás, isso vê-se pelo número de resoluções... Que eram na persona não grata. Vê-se pelo número de resoluções que a ONU já tomou e se formos a ver quais foram as aplicadas. Nenhumas, ou quase nenhumas. Isso vai descredibilizando, vai chegando a um ponto que ninguém olha para a ONU como um garante de estabilidade, um garante de direito. Que mais releva do ano? E eu falava também no ambiente. E temos esses resultados de 2025 ser um ano dos mais quentes e em que os especialistas dizem que a temperatura tem vindo a aumentar. Aqueles anos em que houve mais eventos climáticos e, de certa forma, mais intensificados, mais extremos, com mais problemas que depois se traduzem em problemas económicos, sociais. Vemos a chegar também, e era uma coisa que nós não estávamos habituados, mas à Península Ibérica, esses fenómenos. Tivemos o caso de Valência, tornamos a ter agora no final do ano também no sul de Espanha e temos o sul de Portugal com água que há tanto tempo não tinha. A reserva de água hoje do sul de Portugal é uma reserva já nunca vista, acho eu, que assegura os 4 anos sem chuva ou com pouca chuva, e isso também leva a que nos tenhamos que preocupar e há aqui alterações. É evidente que sempre houve alterações ao longo destes milhares ou milhões de anos que a Terra tem. Sempre houve alterações. O problema é que nós, cada geração, não dava conta destas alterações porque elas não eram sentidas
numa geração. Nós, hoje em dia, já estamos a notar muitas alterações numa só e com registros, com provas, com dados que são significativos e que facilmente se comprovam, embora também tenhamos o outro lado, que é o de negar essas alterações. Depois, em termos económicos, o que é que podemos dizer a nível mundial? A incerteza perdura. A economia, uma coisa leva à outra. Os conflitos levam também a esta incerteza económica. Vemos uma China que, como quem não quer a coisa, está a dominar e está, de certa forma, a ultrapassar a Europa, a América, em determinadas questões tecnológicas que poderão ser benéficas, como há bocado falávamos, na inteligência artificial, mas também poderão trazer outros constrangimentos à economia europeia e ocidental. Mas inteligência negocial da China ou má previsão e má gestão do resto do mundo? Eu acho que há as duas coisas. A China está a saber aproveitar a desorganização ocidental e o não... Esta dicotomia ou bipolarização entre a Europa e América. Também há essa questão. Agora, temos é que perceber que nós, europeus, ocidentais, se quisermos fabricar como fabrica a China, também, se calhar também conseguíamos. Agora não conseguimos é garantir aquilo que nós pretendemos. É Estados humanistas, Estados em que o trabalho é valorizado, Estados em que o trabalho das crianças não existe, Estados em que a pessoa é valorizada. E isso nós, se não queremos, também não podemos conseguir... Mas nessa questão da humanização do trabalho também estamos a falhar. Estamos a falhar, mas somos coniventes com tudo aquilo que se passa nesses países em que nos chega tudo mais barato e sabemos ou deduzimos como são fabricados. E não se procura a origem e as condições. Irmão Ferreira. Ora bem, o que é que dirá eu não queria, portanto, avançar sem também desejar aqui os votos de um bom ano a todos os ouvintes, a todos os vieirenses, mas começava só por esta parte. É que a questão da China e de países como a China tem que ser vistos de uma forma diferente. É que nós não podemos dizer a China está a superar A, B, C ou D. É preciso também vermos realidades. A China, em termos económicos, aquilo que podemos classificá-la como aquilo é a lei da selva. Aquilo é a lei da selva. Portanto, países organizados, países a pensar num estado de providência, a pensar nas pessoas, não fazem, obviamente, aquilo que acontece na China, que são crianças a trabalharem sem o mínimo de condições nas fábricas, a fazerem trabalho de adultos e com isso consegue-se colocar os produtos no mercado a um preço substancialmente inferior ao nosso. Mas foi isso que o Ocidente foi lá buscar, transferindo para lá. Não, o Ocidente... tecnologias e fábricas, para dizer assim, que deram à China a oportunidade de se auto-desenvolver. Isso foi a era Deng. Na era Deng, em que faz da China duas Chinas,
aquela China que mantém os mesmos traços anteriores de uma China agrícola de interior, mas depois aquela China voltada para o exterior, voltada a China capitalista, voltada para o exterior, que inclusivamente chama a si empresas europeias e empresas americanas e aprende com elas e depois torna-se o concorrente que é hoje. Mas podemos não concordar, mas nesse aspecto eles foram souberam absorver toda a informação, todo o conhecimento que havia do outro lado e agora estão a exportá-lo. E agora a globalização permite-lhes tudo isso. Mas não foi essa lógica da exploração do trabalho barato que levou os ocidentais a transferir para lá as unidades industriais? Isso agora já íamos entrar noutro campo, no campo da consciência, no campo... Mas nós estamos aqui neste momento a falar em economia. Não é consciência, é economia. Da economia. Não, e a economia, como dizia o Papa Francisco e a economia de Francisco, a economia tem que ser humanizada, tem que ter a pessoa no centro, porque senão não é de nada vale a economia. A tal economia que nós, os europeus, queremos humanizar, mas a tal economia que países como a Tailândia, aqueles países de Bangladesh, como a China, não querem humanizar. E quem é que vai contra isso? Era fazer um boicote aos produtos chineses, mas nós chegamos neste momento à conclusão de que nós estamos dependentes dos produtos chineses. Veja-se o caso de Trump, com a sua petulância de inclusivamente querer aplicar as taxas aduaneiras aos vários países. E o que é que ele fez? Ele conseguiu aplicar algumas taxas nos pobres e não nos fortes. Quer dizer, Trump é um exemplo de que é forte com os fracos, mas ele é fraco com os fortes. Porquê? Porque a China, neste momento, é uma potência mundial. E sábio. E depois gere essa necessidade dos outros países. E depois tem igualmente as mesmas necessidades, os mesmos tiques de largar o seu espaço vital em volta daqueles países que estão à sua volta. Mas, pegando assim na questão que nos trouxe aqui, na questão que nos trouxe aqui, assim, por exemplo, a inteligência artificial que foi aqui falado. A inteligência artificial é um fenómeno, é uma realidade. Agora, é outra coisa. Diz o Carlos muito bem, é muito importante que nós saibamos estar atentos. É muito importante. O problema é que vai haver essas limitações. E perante essas limitações, tal como um infestante se aproveita da distração do agricultor e entra nas culturas, portanto, o problema não é do infestante, a culpa é da distração do agricultor. Aqui vai ser a mesma coisa. As redes sociais... O mal está no criador. Em grande parte está. As redes sociais também têm uma importância muito grande nas nossas vidas. Mas vejam os problemas que têm as redes sociais para aquelas pessoas iletradas, para aquelas pessoas menos informadas, para aquelas pessoas menos alfabetizadas. É o que está a acontecer e que vai acontecer com a inteligência artificial. E António Damasio, o tema que introduziu aqui, e vem o Marcos Fernandes, ele disse esta frase: se a máquina ganhar autonomia, o mundo vai ser aterrador. Eu acho que o mundo vai mesmo ser aterrador. E foi ouvido, olha, no Porto, por 2.000 pessoas, lá como é que se chama aquilo? Os contabilistas, na Ordem dos Contabilistas. Sim. Quando ele veio apresentar o livro ao Porto, foi ouvido por 2.000 pessoas ao apresentar esse livro. E em Lisboa, na Gulbenkian, foi, não sei quantas pessoas foram, e aí foi a Clara Ferreira Alves que o... Sim, olha, se calhar o irmão está-se a referir, eu cheiro-me que viste isso no Público, no Expresso. O Expresso traz uma entrevista muito boa.
exatamente feita pela Clara Ferreira. Oxalá que todas as pessoas pudessem ler essa entrevista que vinha aí no Expresso. Agora, realmente, se não houver esta tal sociedade informada, e que não há, porque há uma que é informada, mas outra não é, isto vai ser realmente um problema. É o problema de quê? O problema de o parecer ganha ao ser, não é? O parecer vai perder terreno em relação ao ser, o desvirtuar, as construções artificiais e mesmo até as próprias coisas sagradas, que é eleger um governo, eleger um Presidente da República. Nós vamos correr a muito curto prazo o risco de esta inteligência artificial vai fazer o nosso papel. Isso é que não podemos deixar. Isso é o que não podemos deixar. E esse papel é todo. E eu acho que aí continuo a pensar que a escola é fulcral neste aspecto. A escola tem que dar estas competências, tem que fazer... Se é pela proibição do acesso, como já estão não. os países a dizer... Não, eu acho que se calhar... A proibição é o fruto... Até aos 15 a anos... proibição é o fruto proibido. Olha, Carlos, eu acho muito bem que eu sou professor, tu também somos todos. Mas vejam a impotência do próprio professor e a impotência da escola, quando nós na escola implementamos determinados princípios, mas em casa eles têm precisamente o contrário, têm o oposto. Está, mas temos que começar por algum lado. E se calhar começaremos pela escola e tentar, e sabemos que muitas vezes são as crianças que influenciadores dos pais. Sim, que chegam a casa e que podem influenciar. No século XVIII acreditava-se muito nisso, que era pela educação pela exatamente. ciência, que o homem havia de progredir, porque se acreditava na ideia do progresso. E que o progresso, e que a origem, a chave do progresso estava seria na educação. Educação, exatamente. Mas depois o que é que viemos agora a verificar? As luzes acabaram, quer dizer, agora tudo isto na forma... Verificamos mas vamos cruzar os braços? Vamos cruzar os braços e dizer, não podemos. E acho que é por aí. Nós verificamos logo a seguir que a revolução industrial e os interesses ligados à revolução industrial puseram logo em causa este princípio da educação e era outras coisas. Pegando um bocadinho no tema, eu sem querer ser aqui o mensageiro da desgraça, não há dúvida nenhuma de que se olharmos para este mundo, nós classificamos com duas palavras, é a instabilidade e é a violência. E essa instabilidade nota-se, e nós já falamos aqui, porque há cada vez menos uma ordem internacional. E, por exemplo, os Estados Unidos, que ao longo dos tempos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, se apresentou como o arauto desta ordem internacional, está a dar precisamente o exemplo do fim desta ordem internacional e com o Trump, principalmente. É curioso que eu tinha aqui apontado quais eram os acontecimentos de 2026. Um deles é a celebração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Exatamente. E eles vão celebrar, vamos ver como é que eles vão celebrar. E o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver, por exemplo, e agora mais que nunca com a governação de Trump, um mundo desequilibrado, um mundo em que Trump, estando à frente de um grande país, como governante de um grande país, ele não está preparado e ele não tem condições para ser presidente dos Estados Unidos da América. Mas ele é uma pessoa impreparada. Sabe fazer negócios para ele. Porque ainda estudos recentes dizem que a vida no interior dos Estados Unidos não é tão boa quanto isso, mas a sua fortuna pessoal já duplicou ou triplicou. E isto em estudos. Ora, este Trump realmente... vejam o exemplo do Trump. O Trump, inclusivamente, vejam, ele mendigou
ele mendigou o prémio Nobel da Paz. E este governante dos Estados Unidos que mendiga o prémio Nobel da Paz é o que está a fomentar a guerra em todo o lado. E bem, ainda agora recentemente, o caso da Venezuela, que nós acordamos... Um grande paradoxo. O grande paradoxo. Acordamos com esta notícia. Grande preocupação para todos nós. A grande preocupação é esta. É que ainda agora o Carlos falou, e vocês, numa necessidade de medidas globais a nível do ambiente, a nível da segurança, e o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir em todos os países a um orçamento de guerra. É um orçamento de guerra. Isso é extremamente preocupante, demasiado preocupante. E este tal país, este tal mundo instável, é ao mesmo tempo um mundo violento. Vejam, a violência, a guerra da Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza. E nós falamos nestas guerras porque elas são as mais mediáticas. Sim, e nós já nos começamos a esquecer do que se passa na Ásia, sim, no Sudão, na questão do Darfur, em que já morreram lá mais de 300 mil pessoas, uma crise humanitária sem precedência. Mas como fica mais longe e não nos chega todos os dias pela televisão, como as outras, esquecemos. Por isso, isto é o mundo, como eu disse, sem querer ser e sem querer fazer aqui o papel do mensageiro da desgraça, não podemos jamais, assim como não podemos deitar tanto, como é que diz, baixar as armas quando uma escola falha, porque tem, como disse, tem que se começar por algum lado e temos que insistir. Não é pelo facto de uma coisa falhar que nós vamos deixar de acreditar nas nossas ideias e naquilo que é correto, mas não há dúvida nenhuma de que a situação é de uma grande instabilidade. E, como dizia o poeta, vemos, ouvimos e lemos, e não podemos ignorar. O poeta não, neste caso a poetisa Sofia de Mello Breiner. Nós já ultrapassamos o nosso tempo. Mas nós temos tanto para dizer. Uma referência a cada um ao país. Ao país. Mas uma referência breve. E até pode ser ao Conselho. Para depois ainda falamos do Conselho. Realmente, é como diz Armando e todos dizem, o tempo é muito curto para falar disto tudo. E acabamos por nem ser suficientemente esclarecedores perante quem nos está a ouvir, porque somos obrigados, entre aspas, a ter que dizer muito em pouco tempo. E, como diz o ditado, depressa e vem há pouco quem, não é? Olha, mas falaram aqui de vários aspectos e falaram, por exemplo, a questão do... Que o que digam seja claro e as pessoas percebem. A questão do trabalho. É curioso que uma das efemérides, ou melhor, dos acontecimentos do ano 2025, para além do desaparecimento do nosso venerável e saudoso Papa Francisco, não é? Que foi neste ano de 2025, no dia 21 de abril, temos a eleição do novo Papa. E é curioso, e ligando isto com a questão do trabalho e da economia de que aqui foi aflorada pelo Carlos e pelo Armando, é curioso a justificação para o nome que ele escolheu, de Leão XIV, de Leão XIV, quando ele diz que, no fundo, e isto vem num livro agora recente, feito por um jornalista, que se pergunta se o Papa Leão... O Papa Leão será provavelmente o Papa da nova revolução industrial da inteligência artificial, assim como Leão XIII foi da revolução industrial. Este poderá ser esse Papa. Agora, também o Armando falou aqui de uma coisa muito importante, que é a questão do diálogo. Um problema, claro, José Luís, lamento não falarmos do que vai acontecer em 2026, que vão acontecer muitas coisas em 2026. Olha, 2026 acontece, por exemplo, os 50 anos da eleição do primeiro presidente da República de Portugal Democrático, do general Ramalho Yanes, passam os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, passam os 40 anos da adesão de Portugal à Comunidade Europeia,
passam os 100 anos da Revolução de 28 de maio de 1926. Temos aqui, Sim, aqui que abre as portas do Estado Novo. Momento a momento podem vir a os comentá-lo 250 aqui, anos da independência dos Estados Unidos, como já tínhamos dito. Mas só a palavra que quero dizer é uma palavra que está agora na ordem do dia e que poderá ser, digamos assim, o diagnóstico, a palavra que resume, que indica o estado de desequilíbrio de que falava o Armando, que é isso mesmo, o que estamos é o desequilíbrio. É uma palavra que o António Damasio fala muito nisso, quer dizer, o desequilíbrio acontece no nosso organismo, mas acontece também na sociedade. E o diagnóstico que psicólogos, que psiquiatras, que psicanalistas, que psicoterapeutas fazem, isto vinha há dias um estudo publicado aí, é exatamente que estamos num tempo de desequilíbrio. E, portanto, o que falta, a palavra que o António Damasio usa é homeostasia, o equilíbrio. E o equilíbrio, olha, se temos fome, temos sede, ainda bem que temos que são alertas. Aqui também temos estas coisas para esse lado. Mas é a palavra. Ter que comer quando se tem fome. Pois, e aqui quando o mundo está desequilibrado, o que é que podemos fazer? E o que está agora em causa é o problema. O que está instalado é e o Armando falava da violência e falava desse desequilíbrio e instabilidade, é a palavra polarização. Quer dizer, uma das enfermidades maiores do nosso mundo, do nosso momento atual, é o problema dessa polarização. E o divisionismo que e há traz. um psicólogo que diz: há muito que o mundo não estava tão extremado. E vê-se que... E quais são as consequências desta polarização? Uma delas é a deterioração da nossa saúde mental. Quer dizer, e outra podemos dizer, olha, a radicalização da juventude e este resvalar dos jovens para a extrema, para a extrema-direita. E a respeito desta polarização, ainda agora acabámos de ouvir aqui notícias na rádio. Mas não é um resvalar sem consciência? Não, o problema é muito simples. Porque é que eles resvalam para aqui? Precisamente por desencanto com os partidos tradicionais. E, portanto, isto é uma tremenda responsabilidade. E já agora dizer Mas em relação à juventude é principalmente desinformação. Falta de informação. Não conhecerem o passado. O Júlio Machado Vaz dizia que um taxista que lhe disse que nós precisamos aqui outra vez do Salazar para pôr ordem nisto, e dizia assim: porque o Salazar morreu pobre e era um homem, não era corrupto. E o Júlio Machado Vaz perguntou-lhe: e então e da PIDE? Isso não sei nada de PIDE e do Tarrafal, não sabe nada, não sabia nada, mas sabia que ele que não era corrupto. E olha, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos aqui no nosso meio, no nosso município, de também ter em consideração esta polarização. Isto é lamentável. Isto é exatamente isto, mas não é só aqui, é também na Assembleia da República. Isto é, o que é que os professores podem fazer numa escola, apelando ao respeito, quando vêem numa Assembleia da República e vêem numa Assembleia Municipal como a nossa, atitudes, comportamentos que são absolutamente antidemocráticos. E isso, eu penso que isto nos devia fazer pensar a todos que o exemplo às vezes vale mais que muitas palavras. É Marcos, colega Marcos, nós trabalhamos os dois 12 anos na Assembleia Municipal. 12 anos. De 90 a 2002. Curiosamente, eu fiquei lá mais uns anos. Mas curiosamente não falávamos destes problemas nessa altura. Por que será? Nem havia a polarização que há agora. Portanto, isto não leva a lá. Isto é estéril. Esta polarização é estéril. Mas isto vai no sentido daquilo que temos falado desde o início. Uma coisa leva à outra. O facto de esta incerteza, esta falta de esperança que existe nas pessoas, porque elas não veem, não têm um sentido, não têm uma perspectiva de futuro que lhes garanta determinados direitos que foram conseguidos e muito bem. E nós, de um momento para o outro,
parece que estamos a perder toda essa dignidade, toda essa humanidade. A questão, uma lei, no caso, a Assembleia da República, por exemplo, a primeira coisa que tem que pensar é se essa lei é humana, digamos assim, é benéfica para as pessoas. Não é se essa lei é benéfica para a economia, se é benéfica para o Estado, se é benéfica para as finanças, se é benéfica para as pessoas. Então, muito bem. Quando cada um impõe os seus quereres, quando cada um pensa no seu ego e o interesse é o bem-estar, se eu pensar no meu bem-estar e não me interessar com o bem-estar de quem está ao lado, então certamente que não consigo chegar a lado nenhum. Mas isso E isso é o que se vê. Isso resulta dos projetos de cada um. Sim, mas temos que respeitar também os projetos dos outros e temos que aceitar que o outro é diferente e tem a opinião diferente. Agora, podemos chegar a um consenso? Podemos, através do diálogo, certo? Chegaremos todos, ou teremos todos a mesma opinião? É evidente que não, nem dentro do mesmo partido, nem dentro do mesmo clube. Vemos que as opiniões são unânimes, mas há o respeito, há que haver esse respeito e, de certa forma, as redes sociais influenciam muito, porque uma coisa é eu estar a falar e a responder à frente do ecrã, outra coisa é eu responder cara a cara. O famoso cara a cara. E essa competência também falha hoje em dia, quer seja nos mais novos, quer seja nos adultos. A sociedade está entranhada com essa facilidade de chamar tudo ao outro sem ser responsabilizado. Nós já registramos mais de uma hora de conversa, só uma referência ao Conselho. Dias, nós analisamos o pós-eleições autárquicas, já está feita aqui também. O que lhe diz este ano? De certa forma, o momento principal no Conselho foram as eleições autárquicas e a mudança. Embora o tempo ainda seja escasso, seja pouco tempo, mas eu já estive, já tive mais esperança que as coisas pudessem ser diferentes. E eu não vejo grande diferença. Vejo muita diferença na conversa de campanha e depois na ação vejo coisas muito parecidas e muito iguais. Só essa referência ao Conselho, os menos de 100 dias. Sim, o grande acontecimento do Conselho foram as últimas eleições. Os vieirenses decidiram de forma inequívoca que queriam uma mudança e agora o que eu desejo é que o novo Presidente de Câmara, que também durante a campanha manifestou o seu grande interesse e a sua disponibilidade para essa mudança, o que eu desejo é realmente que ele a consiga, que tenha todas as condições para o conseguir, porque o que é que dizia Rousseau sobre governar? O governar significa preocupar-se com a felicidade das pessoas. E eu desejo ao Filipe todas as felicidades para que a sua governação seja precisamente a felicidade de todos os vieirenses. Francisco, ainda essa referência? Sim, também a reflexão final. Queria também aqui só fazer uma referência à mensagem de Ano Novo, a última mensagem de Ano Novo do Presidente da República, em que ele fala, exatamente, ele reconhecendo essa questão da polarização, da conflitualidade, ele apela à tolerância, à concordância e ao sentido da coesão nacional.
E também de que é que falou o Papa na sua mensagem? De acabar com os Herodes deste mundo. No tempo de Jesus, ele mandou matar as crianças. Porquê? Por causa do poder. E ele agora fala dos Herodes deste mundo, e eles estão aí, e, portanto, os tiranos são um problema. Agora, relativamente, digamos, à questão... Eu já disse há pouco que eu faço um voto que, de facto, a conflitualidade, essa crispação na Assembleia acabe, porque é um péssimo exemplo. Agora, eu, digamos, mantenho íntegra a mensagem que o novo Presidente da Câmara dirigiu aos vieirenses. Uma mudança com confiança. Mas, até agora, vejo que, de facto, está-se a perder muito tempo em questões absolutamente estéreis de ataques, o que revela exatamente essa polarização. E exatamente, sabes quem é que esfrega as mãos? É o Chega, é a extrema-direita, porque esfregam as mãos, porque isto é o descrédito dos partidos tradicionais. Se persistirem nestes ataques e ignorarem as questões de que nós estivemos aqui a falar, estas questões fundamentais da pobreza, as questões da saúde, as questões das redes sociais. Olha, essas são as questões que se deviam falar e não andarem... Esse é o voto que eu faço. Nós temos já mais de uma hora, já disse, mais de uma hora de registro. Ainda um momento para Armando Ferreira, na qualidade de presidente eleito dos Bombeiros Voluntários, fazer um convite. Olha, este assunto, por acaso, foi introduzido pelo Marcos Fernandes e aproveito realmente este momento para, diante dos microfones da Rádio Altoaba, convidar todos os amigos, todos os sócios, a comunidade vieirense em geral, para estar presente na tomada de posse dos novos órgãos sociais dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, que se vai realizar no próximo sábado, dia 10, pelas 15 horas, como cabeça de lista de uma direção e de um grupo, onde estão os órgãos sociais da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. Eu teria muito gosto em que os vieirenses comparecessem, ao fim e ao cabo, dando-nos até um certo ânimo, uma certa força para este trabalho de valorização e de dinamização, para mim, das principais instituições do Conselho, que é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. E que merece a atenção dos vieirenses. É no próximo dia 10 a tomada de posse dos corpos sociais eleitos para o próximo ano nos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Hoje agradeço a Armando Ferreira, Carlos Alberto Gonçalves e Zé Marcos Fernandes, os professores residentes da Rádio Altoave, e com todo o gosto por mais deste momento de análise de um ano que foi complexo, mas que nos deixa sempre, ao começar um novo ano, uma perspectiva mais otimista, de esperança. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui, desejando-lhe ainda um bom ano. Falar daqui, a região em foco.